Graça e paz, querida igreja. Que prazer estar aqui novamente. Hoje de manhã foi um momento tão especial e agora mais pessoas. E eu espero que Deus fale ao seu coração um pouco mais, porque Ele já está falando, não é verdade? Desde o início. E eu fiquei ouvindo aquela música que foi cantada aqui, dizendo: dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos onde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Que Deus lindo é esse! Aí sim, lindo, lindo, maravilhoso, lindo. Não é? Um Deus tão alto, tão grande em poder, um Deus tão magnífico, e Ele habita em mim. Eu falo assim, nos meus momentos íntimos com o Senhor, eu falo assim: o Senhor habita em mim, reles mortal. Uma mortal como vocês, mas Ele é maravilhoso. Eu quero agradecer muito a pastora Sheila, a toda essa equipe, que algumas aqui eu já conheço, muito antes de Caldas Novas, porque a nossa história é antiga, muito antes de Caldas Novas. E eu quero agradecer também as Déboras, a irmã Fátima, a missionária Fátima, que eu sei que esteve orando por mim. E essa semana eu tive uma crise muito grande de labirintite. E eu sei que foram as orações que me sustentaram, que hoje eu estou bem melhor. Teve uma hora que eu dei uma virada ali rápido, rodou tudo. Mas o Senhor é bom e nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre Ele. E isso é um prazer para mim, porque é um privilégio servir ao Senhor. É lindo. E quantos aqui já se sentiram em algum momento assim meio sem noção? Vocês conhecem vergonha alheia? Sabe o que é isso? Você já passou vergonha alheia? Assim, de estar junto com alguém e alguém fazer uma coisa que você olha assim e fala: ai meu Deus, eu não queria estar aqui, que vergonha é essa? Pois hoje nós vamos ler um texto que tem um quesinho dessa vergonha alheia. Nós falamos hoje de manhã sobre o porquê nós servimos ao Senhor. E dentre várias coisas que nós refletimos hoje de manhã, alguns dos porquês é porque alguém se lembra, porque nós o amamos, porque Ele nos fez e nos criou para boas obras. E nós fomos falando várias coisas, e dentre elas, uma muito especial, que é porque o Senhor tem um grande projeto de redenção do ser humano, amém? De redenção dessa terra. A Bíblia fala em Romanos que a terra, a natureza, ela geme esperando o dia da redenção. E nós estamos vendo a nossa terra gemer, nós estamos vendo as pessoas gemerem, esperando uma redenção. E Deus está dizendo para nós: olha, eu conto com você para esse projeto. E hoje de manhã eu perguntei assim: quantos estão comigo nisso? E todo mundo levantou a mão, então eu vou perguntar de novo: quantos estão comigo nisso? Eu estou totalmente comprometida com o Senhor, nesse privilégio de servi-lo e de ser usada por Ele para resgatar pessoas, para ajudar pessoas, para acolher pessoas. E eu espero que você também esteja totalmente envolvido nesse projeto do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, queridos. Lá em Mateus capítulo 20, vai ter a projeção aqui, mas eu sempre falo, é tão bom a gente abrir a Bíblia. Eu ainda sou do tempo, eu tenho a Bíblia no celular, mas a gente sabe que a gente abre a Bíblia no celular, daqui a pouquinho uma notificação aparece, não é? Então eu ainda gosto muito da minha Bíblia em papel, porque eu vou anotando, eu vou riscando, eu vou fazendo minhas anotações, depois eu chego em casa, estudo mais um pouquinho. Mas se você tem aí o seu iPhone, o seu iPad, o seu iPin, você vai abrindo aí então também, e está valendo. Vamos ler a palavra do Senhor então. Se você não trouxe sua Bíblia, está aí na projeção. Mateus capítulo 20, está escrito o seguinte, capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino
estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sentiram aqui a sem noção? Quero dizer uma coisa para você. Mãe deslumbrada é sem noção. Eu digo que existem mães simple. Sabe aquela mãe que se empolga e fica sem noção? Mas nós vamos chegar lá. Mas antes, eu quero conversar com você sobre uma frase. Como servir no mundo em que todas as pessoas querem ser servidas? Nós estamos vivendo num mundo com egos inflamados. E isso não é só lá no mundo. É neste mundo aqui também. Mesmo na igreja, nós estamos vivendo tempos de egos inflamados. Então, aquela premissa de Jesus, que ele veio para servir, que ele deu a sua vida em resgate de muitos, essa premissa já não está mais valendo para mim e para muitos outros. Claro que eu estou falando num sentido figurado, mas eu estou errada nisso. Hoje nós queremos ser bem servidos. Você quer ver uma coisa? Se você chegar aqui neste templo e o som estiver muito alto e você estivesse sentado num assento desconfortável, se você estivesse perto de alguém te incomodando, você estaria bem? Não. Mas esse lugar aqui não é o lugar que nós precisamos exercitar amor e tolerância. Vocês estão vendo como nós queremos ser servidos? Existem muitos cristãos hoje que literalmente usam essa expressão: eu pago o dízimo e eu quero um culto perfeito. Nós estamos vivendo tempos assim, não é? Estamos vivendo tempos que as pessoas pensam que porque elas contribuem na igreja, ou com a igreja, ou devolvem o dízimo, porque ninguém paga dízimo para Deus, devolve o que já lhe é devido, acham que pode exigir tudo. Isso está acontecendo aqui, mas lá fora também está acontecendo. E estão acontecendo coisas piores. Porque eu não posso ser ultrapassada no trânsito. Porque eu não posso servir ao próximo com a minha vez. É assim ou não é? Vou contar um pecadinho meu. Certa vez eu estava no trânsito. Eu sou até bem tranquila no trânsito. Meu marido é mais estressado, né? Hoje ele não pode estar aqui. Ele está lá em Águas Claras hoje à noite. Mas ele é mais estressado no trânsito do que eu. Mas eu estava dirigindo. E alguém atrás de mim, sabe, pressionando. E de repente, gente, a velha Vilma levantou do caixão, porque eu pensei que a minha natureza carnal estava morta. E o que eu fiz? O que muitos fazem. Dei uma freadinha, só para irritar o de trás. Depois ele virou e passou. E eu acelerei, fiquei rente com o outro carro. E ele não pôde passar. Confesso o meu pecado.
Alguém nunca? Alguém nunca? Depois, eu continuei, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, tem ou não tem? E ele mexe. Depois que aquele homem foi lá para a terceira faixa, passou, foi embora, e eu ainda disse, cheia de mim, vai abençoado, vai. Gente, o Espírito Santo, porque ele fala comigo rasgado. Ele disse, Vilma, que ridículo. E aí não foi vergonha alheia, foi vergonha minha mesmo. E eu fiquei pensando, que ridículo. Como essas coisas são ridículas. Mas por quê? Porque o nosso ego se infla. E em coisas mínimas nós não podemos ceder para o outro. Porque a minha vez, porque eu sou mais importante. É assim comigo e eu sei que é assim com você também. E eu estou contando uma coisa tão trivial da vida. Mas e nas coisas maiores? Como é que isso acontece? Então, como ter esse privilégio de servir a Jesus no dia a dia? Hoje de manhã eu falei, o privilégio de servir Jesus não é só na casa dele, não é só aqui na igreja, principalmente lá fora. Até mesmo nessas atitudes eu demonstro que eu sou uma discípula de Jesus. E por isso eu trabalho com o Ministério de Celebrando a Recuperação, e eu sempre digo, eu sou uma discípula de Jesus amada em recuperação. Porque eu dependo desesperadamente da graça de Deus, como você depende também. Muito difícil, queridos, porque hoje nós estamos disputando quem é melhor. Vocês já viram as rodinhas conversando? Um conta uma história, o outro tem que contar uma história melhor, até de desgraça. Então é assim, olha como os nossos egos se inflam até no que é negativo. Então é assim, eu digo, tive uma crise de labirintite, aí alguém chega e fala assim, não, você não sabe de nada, essa semana eu tive isso, aí a outra chega e fala, não, mas vira uma disputa de desgraça. É verdade ou não é? Alguém chega e diz assim, eu estou cansado. Não, mas eu tenho 3 noites que eu não durmo. Minha mãe está hospitalizada. Você não sabe o que é isso. Aí chega o outro, conta uma história maior ainda. E às vezes, só para desestruturar os grupos, eu chego e falo assim, pois eu estou tão descansada, gente. Aí todo mundo olha assim. Tipo assim, é um ET. Porque nós estamos disputando até desgraça. Sabe o que é isso? Guerra de ego. E isso tem que sair da nossa vida. Amém? Isso tem que acabar isso tem que acabar na nossa vida, porque Jesus nos chama para viver numa outra dimensão, numa dimensão de reino, numa dimensão de discípulos dele. E o que acontece aqui? Mas antes, eu ainda quero falar uma frase com vocês. Leia comigo a próxima, essa frase e depois a outra. Vamos, leia comigo. A vida é uma eterna troca de figurinhas. É por causa do egoísmo que quase ninguém completa o algo. Entenderam? Não é assim? Quem aqui foi criança sabe. Quem tem filho sabe. Na nossa época, pelo menos na minha, era assim, a gente levava aquele monte de figurinha para a escola e trocava. Não era? E quem ficava retendo aquilo nunca completava o algo. Assim é na vida. Próxima frase que nós vamos ler. Não, volta um pouco lá no início, aquela que tem vários, bem antes. Aí, leia essa frase, por favor. Se eu não vivo para servir, sirvo para viver. Pergunta para quem está perto de você. Se eu não vivo para servir, será que eu sirvo para viver? Eu disse hoje de manhã que nós fomos criados principalmente para 2 coisas. A primeira coisa é adorar a Deus. E a segunda coisa é servi-lo e servir ao próximo. Então, guardado algumas exceções, óbvio, mas na grande maioria das vezes, se eu não estou pronto a servir alguém,
seja da minha família, seja no meu trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, para o que é que a minha vida está adiantando. No meu Facebook tem, eu acho que já tem uns 2 anos, que tem uma frase assim na minha capa de Facebook, escrita assim: é preciso valer a pena. A vida tem que valer a pena. E a vida só vale quando nós nos dedicamos a alguém, quando nós impactamos alguém, quando nós servimos alguém. E é para isso que Jesus nos chama. Por que Jesus foi tão impactante? Porque ele era filho de Deus. Por que ele foi tão impactante? Só por isso? Como se isso fosse pouca coisa? Não, né? Mas porque ele desceu, ele se humilhou, ele tomou forma de servo, ele se fez servo, se fez carne, e a Bíblia diz que ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós, e nós tivemos as condições de vermos a glória de Deus numa pessoa. Hoje, Jesus não está aqui como ser humano, ele reina sobre nós. Ele está entre nós, ele está no nosso coração, mas ele não está como ser humano. Mas eu e você somos as mãos dele, somos os pés dele percorrendo essa cidade. Nós somos a boca dele falando coisas boas, falando coisas que edificam, abraçando uma pessoa, fortalecendo o outro, fofocando, falando mentira. Hoje nós somos Jesus andando por essa cidade. Hoje você é Jesus andando por essa cidade. Você já se encarou assim? Você já percebeu o tamanho privilégio que nós temos de servir a esse Deus? Então, voltando lá agora, pode avançar, querido? Vamos ver esse texto um pouco. Não haverá crescimento se nós não aprendermos a ser e a fazer. Hoje muitas pessoas só sabem fazer. Nós vivemos num mundo também competitivo, que corre, que faz, que acontece, e as pessoas esquecem de ser. Mas quem é, na sua essência, vai produzir alguma coisa também. Vai ou não vai? Vai. Jesus falou que pelos frutos se conhece uma árvore. Então, o que nós somos será repercutido do lado de fora, será expressado do lado de fora, pelo que nós fazemos. E aqui, queridos, não haverá crescimento da igreja, da sua vida, da sua empresa, na empresa onde você trabalha, no setor onde você trabalha, se nós não servirmos. Alguém precisa servir. Aí talvez você possa pensar, ou estaria até falando com Deus, mas só eu que devo servir? Mas se todos servirmos, não vai ficar melhor? Se não me engano, é Rubem Alves, ele tem uma crônica que fala sobre um lugar que todos davam muito amor. Então era um lugar quase utópico, que todos distribuíam amor. E o amor era algo que quanto mais as pessoas distribuíam, mais elas tinham para distribuir. O amor se multiplicava. E o que aconteceu? Chegou um ser estranho nessa cidade, nesse lugar. E começou a olhar aquilo e começou a inculcar nas mentes das pessoas, dizendo assim: olha, por que você não guarda um pouquinho desse amor? Pode ser que um dia vai faltar. O nosso pensamento consumista, capitalista, ocidental, vamos guardar porque vai faltar. E essa pessoa começou a visitar as casas e dizer para as pessoas: guarde um pouquinho desse amor, é melhor você guardar um pouquinho, porque vai que um dia falte. E as pessoas começaram a guardar. E o que aconteceu? O amor se esgotou naquele lugar. Assim é o nosso serviço também. Porque o serviço tem a ver com amor. O serviço tem a ver não necessariamente com trabalho, mas com amor. E aqui nós vemos uma mãe, tadinha, sem noção. Se você pegar a sua Bíblia e olhar um pouquinho antes desse capítulo,
Jesus conta uma parábola que ele mostra a tremenda e irresistível graça de Deus. Ele conta uma parábola de trabalhadores que foram contratados, uns no início do dia, outros no meio, outros mais no final, mas quando chegou no fim do dia, o contratante daqueles trabalhadores pagou o mesmo tanto para todos. Ah, mas quem trabalhou pela manhã ficou com muita raiva. E Jesus, através dessa parábola, ele começa a mostrar que Deus é um Deus gracioso, que Ele quer a sua disponibilidade. Se você chegou antes nesse reino ou depois, não interessa, não tem problema. O importante é que todos se salvem, o importante é que todos tenham a sua recompensa, amém, queridos? Jesus conta essa parábola, continue aí comigo. Logo depois, Jesus começa a dizer novamente que Ele vai morrer e Ele vai ressuscitar. E o que acontece? Uma mulher, já que é congresso de mulheres, né? Uma mulher que não entendeu sobre a graça, sobre o momento ímpar que Jesus estava passando, porque já estava chegando perto da hora, chega com esse pedido. Então, nesse texto, nós vamos encontrar 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que nós vamos encontrar aí são os sem noção. Em qualquer igreja, em qualquer cidade, em qualquer empresa, em qualquer faculdade, em qualquer lugar que tenha gente, sempre haverão aqueles sem noção. E aqui no texto tem 3, a mãe e 2 filhos. E eles chegam. Ah, Senhor, quero tanto te pedir algo. Deixa um filho meu sentar à sua direita e outro à sua esquerda, no trono da glória. É muito sem noção, gente. Mas nós estamos vivendo dias que nós estamos pedindo coisas para Deus, mais ou menos assim. Tem gente aí quase pedindo para ser subdeus, vice-deus. Tem gente quase pedindo para ser isso. Pense no que você anda pedindo para Deus. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, para a nossa própria vanglória, para a nossa vaidade. Então não é só ela, não. Nós também fazemos isso. E Jesus vira para essa mulher e diz assim: você não tem noção do que você está pedindo. Você pode beber do mesmo cálice que eu bebo? De que cálice Jesus estava falando? Da morte e da ressurreição. E ela e eles respondem o quê? Podemos. Mas na hora que Jesus foi crucificado, preso, fugiu todo mundo. Vocês estão percebendo? Podiam? Iam sofrer, iam se entristecer, sim. Mas podiam beber do mesmo cálice? Mas Jesus relevou isso e disse: ok, do mesmo cálice vocês podem até beber, mas sentar à direita ou à esquerda, reinando comigo, isso não compete a mim. Isso é coisa do Pai. Ele que decide isso. E a Bíblia fala agora sobre um outro grupo de pessoas. O segundo tipo, que são os indignados, os enciumados, os melindrosos. Tem isso na igreja ou não tem? Tem isso aí fora ou não tem? Lá no seu trabalho tem gente assim ou não tem? Hoje de manhã eu estava conversando com uma senhora e ela estava me contando do milindre dos vizinhos dela por causa de algo que Deus está dando de bênção para ela. Olha que coisa. Os 10, agora são 10, os enciumados, os melindrados, os indignados, 10. Gente, esses 2 e esses 10 foram chamados para o privilégio de servir, assim como eu e você.
mas eles estão olhando para esse mundo aqui, ó. Eles estão olhando para coisas mundanas, seculares, pluralizadas. Eles estão olhando aqui, ó. E diz que os 10 ficaram indignados contra aqueles 2. Pronto. O grupo ministerial de Jesus já estava dividido. E reino dividido não subsiste. Reino dividido na sua família não subsiste. Reino dividido na igreja não subsiste. Reino dividido lá no seu trabalho não subsiste. Lá no grupo da sua faculdade não subsiste. Então não seja você que tem o privilégio de servir a Jesus que vai ser motivo de divisão. Ou por provocar ou por se indignar. Crente é chamado para o ministério da reconciliação. Amém? Da reconciliação. Nós somos chamados para esse ministério. E aqueles homens ficam indignados, enciumados. E aí aparece a terceira categoria. Não aparece fisicamente, mas aparece no discurso de Jesus. E Jesus diz assim: olha, deixa eu contar para vocês. Os governantes, os líderes mundanos, eles oprimem as pessoas. E eu coloquei até ali, manipulando. As pessoas por aí, quando conseguem ser líderes, quando chegam numa categoria X, eles começam a manipular pessoas. Mas isso não está diferente na igreja, gente. Infelizmente. E nós precisamos mudar isso. Parar de manipular. Eu vejo mulheres manipulando as famílias. Eu vejo homens manipulando outros homens e lá no serviço, sendo chefes e manipulando situações. Eu vejo pessoas em pecado manipulando pastores com seus dízimos altos. Isso não é a atitude de alguém que tem o privilégio de servir Jesus. Não é. Eu vejo filhos manipulando pais para ter um celular melhor, para ter roupas de marca. Eu vejo pais manipulando filhos emocionalmente, porque não conquistaram o coração desses filhos quando eles eram pequenos e adolescentes, e agora eles são adultos e não se importam com seus pais muitas vezes. E aí os pais manipulam com chantagens emocionais. Estou falando alguma mentira? Isso não é atitude de alguém que tem o privilégio de servir Jesus. E Jesus fala para eles: olha, por aí existe essa categoria de gente. Por aí, não aqui. Por aí. Existe essa categoria de gente. Mas não seja assim entre vocês. Amém? Não seja assim entre vocês. E aí o Senhor começa a dar o segredo de quem quer ter esse privilégio de servi-lo. E ele diz: olha, aprendam comigo, diz o Senhor. Se você quer ser servido, sirva primeiro. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Porque eu, Jesus, Filho de Deus, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Queridos, que tal essa semana nós repensarmos essas coisas na nossa vida? Eu e meu marido, quando a gente está ministrando para casais, a gente conta algumas experiências engraçadas nossas e vergonhosas, né? Já que hoje é vergonha alheia, vou deixar vocês passarem vergonha alheia comigo. Lá na minha casa eu acostumei a Mabel, e isso não me diminui em absolutamente nada, mas as melhores coisas que eu tenho em casa, seja a melhor fruta, seja o melhor filé, o melhor bife, o primeiro prato sempre é do meu marido, não é, Mabel? Sempre é do papai. Isso nunca nos diminuiu em nada. Nunca. Mas eu sempre honrei meu marido assim. Mas quando eu tenho comunhões intensas com meu marido, você sabe o que é uma comunhão intensa? Briga.
desavença com meu marido. Eu olho para a frigideira, que lá estão 3 bons bifes, e eu digo, hoje ele não merece o maior. Mais uma vez, ridículo. Mas aqui dentro de mim, por causa da raiva, vem. Estou abrindo meu coração com vocês, porque eu não tenho vergonha não, eu sou pecadora. Eu sou humana. E eu estou tentando me corrigir. Mas que vem. Ele não está... Desculpa. Ele não está merecendo isso aqui hoje. Você já imaginou se Jesus fizesse isso conosco a cada dia? Por isso que fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos todos os dias, porque ela se renova a cada manhã. E hoje de manhã também eu falei aqui que eu abro a janela do meu quarto a cada manhã e eu falo com Deus, Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem misericórdia nova para mim nessa manhã. Nós não podemos viver do jeito que as pessoas aí fora vivem. E eu vou te dizer, a maior luta está aqui dentro. É aí dentro de você. Porque nós ficamos declarando, o núcleo bandeirante é do Senhor Jesus, Brasília é do Senhor Jesus, mas muitas vezes o nosso coração ainda não é totalmente dele. A maior luta é aqui. A minha maior luta não são com as pessoas. Por isso que eu gosto daquela oração, se não me engano, Lutero que fazia, ou era Agostinho, e ele dizia, Senhor, salva-me de mim mesmo. Você pode dizer isso? Senhor, salva-me de mim mesmo. Fala com sinceridade. Senhor, salva-me de mim mesmo. Hoje a gente cantou aqui porque o que tem dentro de nós precisa ser mudado, Senhor. O que tem dentro de mim necessita mais de Ti. E esses discípulos, eles estavam precisando ainda mais de Jesus. Entender o que é viver para o reino. Entender o que é viver nessa dimensão de reino. Que é quando eu me renuncio em prol de alguém. Quando eu abro meu coração, mesmo com raiva, mas a graça de Deus me alcança, e a graça de Deus passa por mim em favor de outros, e graça é presente merecido, é favor que nós não merecemos. Eu preciso me adiantar, porque meu tempo está indo. Eu falei dos 4 tipos de pessoas. E agora eu quero falar para você desse contexto. Esse contexto do servir, do privilégio de servir. Qual é a diferença entre trabalhar e servir? Quando nós trabalhamos, geralmente nós pensamos em remuneração, em recompensa, naquilo que eu quero, não é verdade? No meu pagamento no final do dia, ou no final do mês, não é assim? Eu vejo a diarista lá de casa, vai chegando já pertinho da hora de sair, ela já vai avisando assim, dona Vilma, a senhora, porque eu não uso muito dinheiro, aí ela já fica assim, dona Vilma, a senhora hoje foi ao banco pegar dinheiro? Minha passagem está aí? Ela já começa a rondar ali, por quê? Porque ela está trabalhando e ela é digna do salário dela e ela quer. O trabalhador tem esta visão. Lá na igreja onde eu sou membro, nós trabalhamos muito, nós incutimos muito na cabeça dos voluntários, que antigamente a gente chamava de obreiros. Você não está aqui para trabalhar, você está para servir e servir com amor. Então lá ninguém mais fala, amanhã eu vou trabalhar. Ontem mesmo eu estava à noite num grupo de estudos bíblicos e uma pessoa falou, eu quero ir para casa logo porque amanhã eu vou servir. Achei tão bonita aquela frase, amanhã eu vou servir. Então ela já vem para a igreja, ela já vem para o culto sabendo, amanhã é meu dia de servir, é a minha escala. Eu não vou trabalhar, eu vou servir e servir com amor. Quando a gente pensa em servir, a gente pensa em servir alguém ou servir uma causa e não simplesmente trabalhar esperando eu quero a remuneração, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser reconhecido. Vocês estão me entendendo, meus queridos? Então digam comigo, servir. Servir com amor. E não simplesmente trabalhar para o Senhor, mas servir com amor. Então essa é a grande diferença desse contexto.
Agora, o servir, ele tem pelo menos 3 aspectos. E Jesus deixa claro aqui. Primeiro aspecto é a glória. Para quem é a glória? Para quem é a glória? A gente fala, não é? Mas a gente se ensoberbece. Se ensoberbece ou não? Mas é para Deus. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sua luz vai brilhar e tem que brilhar. Eu detesto o crente com falsa modéstia, com hipocrisia, porque Jesus abominava a hipocrisia. Lembra o que ele falava? Escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras. Jesus abominava a hipocrisia, mas nós somos hipócritas muitas vezes. Você cantou tão bonito, que nada, estou até com problema na minha voz. Por que não fala logo, glória a Deus, eu me alegro com o dom que Deus me dá, a glória é dele? Fala logo, dê a glória a Deus e fique com alegria no seu coração por servir a Deus. Para de falsa modéstia. Fica 1 hora se arrumando em casa, aí quando chega a gente fala, você está tão bonita. Não, peguei a primeira roupa que eu vi. Para com isso. E Jesus lá olhando, falando, bando de mentiroso. Minha casa cheia de mentiroso. A sua luz é para brilhar. Amém? Diga assim também brilha a minha luz. É para brilhar, está lá escrito, pode ir lá. Mateus 5, 17, lá está escrito assim, olha, não se pega uma candeia e põe debaixo da mesa, mas põe lá em cima para iluminar toda a casa. Assim também brilha a luz de vocês, está lá escrito. Agora, o grande problema, sabe o que é? É que nós não sabemos ser honrados. Porque o versículo não acaba aí. O versículo acaba dizendo, assim também brilhe a luz de vocês, para que o mundo veja as suas boas obras, que você está tendo o privilégio de servir, e glorifiquem a você. É assim que está escrito lá? Glorifiquem a Deus. É aquela história de eu vejo Deus em você. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu conversei com você, eu vi que tinha algo diferente. É a glória de Deus brilhando em você, meu irmão e minha irmã. Então para com isso, a glória é dele, mas a alegria é nossa. Porque senão não tem graça servir, não é? Não é? A alegria é nossa. Eu amo pregar o Evangelho. E por isso eu me preparo, eu oro, eu tenho horas de oração, de estudo, porque eu amo o ministério que Deus me deu. Qual é o ministério que Deus te deu? Quais são os dons que Deus te deu? Quais são os talentos e aptidões, não só aqui na casa do Senhor, mas lá fora que Deus te deu? Se alegre com o que Deus te deu, faça valer e glorifique a Deus. Amém. Esse texto que tem aí, olha, de 1 Samuel, Saul chamava Davi para tocar, para livrá-lo daquele demônio, daquele espírito mau que tomava conta dele. Estava tudo bem. Começou a colocar Davi na frente das guerras. Davi ganhava tudo. Um belo dia, entra Davi pela cidade, e o que acontece? As mulheres tocando pandeiro e cantando o quê? Saul matou não sei quantos mil, mas Davi multiplicou ele. E aquela festa? Porque estavam glorificando Davi. O que aconteceu? Inveja, perseguição. Saul começou a odiar Davi. Todas as vezes que nós damos glória a nós mesmos, é isso que a gente encontra: inveja, perseguição e por aí vai. Porque nós estamos dando glória para nós. Se Davi tivesse parado tudo e dito:
Para tudo. Vamos louvar ao Senhor. Talvez isso não tivesse acontecido. Mas olha a desgraça que foi acontecendo na vida de Davi, por conta do ódio insuflado no coração de Saul. Então, querido, querida, vamos fazer a nossa luz brilhar, sim, mas vamos ter humildade. Vamos dar a glória a quem merece a glória. E glória, poder, honra, majestade, essas coisas não pertencem a homens, não pertencem a mim, nem a você. Essas coisas pertencem tão somente a Deus. E você pode glorificar esse Deus. Diga glória, honra, louvor, majestade. Isso pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você, que somos humanos. Mas o segundo aspecto do servir ao Senhor tem a ver com a alegria. E eu já falei, nós temos alegria. Quando Jesus deu aquele rápido treinamento para os 70, enviou os 70, como é que eles voltaram? Cheios de alegria. E Jesus falou assim: vocês estão tão alegres porque vocês conseguiram expulsar demônios e curar pessoas. Vocês estão tão alegres por isso? Vocês não sabem de nada, inocentes. A alegria de vocês consiste em que o nome de vocês está rolado lá. O galardão é lá. Então muitas vezes a gente fica tão alegre por coisas aqui, mas a gente esquece da nossa verdadeira alegria. É lá que está o nosso tesouro, é lá que está o nosso galardão, é lá que está o nosso depósito. E o que nós fazemos aqui com esse privilégio de servir repercute nas regiões celestiais e fica registrado. E por último, a recompensa. Jesus falou: você quer ser exaltado? Você quer ser honrado? Então seja o primeiro a servir. Mas tem recompensa. Quando nós servimos a Deus com esse coração de privilégio que é nosso, que anjos gostariam de fazer e não foi dado a anjos, esse ministério foi dado a nós. Que grande privilégio. Deus faz com que a gente tenha relevância. Deus faz com que você e eu tenhamos impacto na vida das pessoas. Deus promete vitória, Deus promete resultado. E Deus cuida de nós, amém, queridos? Eu quero muito que nessa semana você pare para pensar se você realmente tem servido ao Senhor nesse nível. Se você tem dado a sua vez para o outro no trânsito. Se você tem dado o melhor que você tem para alguém. Se você tem repartido tantas coisas que Deus tem te dado. Se você tem parado e visto alguém entristecido e parado um tempinho para dizer: posso te ajudar? Você precisa de algo? É tão difícil alguém recusar uma oração. Não sei quantos de vocês têm experiência sobre isso. Pessoa durona lá, mas está quebrada. Você chega e fala assim: posso orar por você? Talvez ela diga: aqui não, mas eu posso orar em casa por você? Sim, dificilmente alguém vai dizer não. Queridos, nós podemos fazer diferença nesse mundo. Amém? Você pode fazer muita diferença. Se você intencionalmente, a cada manhã, dizer: Senhor, eu quero ter esse privilégio de te servir hoje. Eu quero ser um instrumento teu hoje. E não passar dia após dia como se a vida, sabe, síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai passando assim os dias. Não. Jesus está nos dizendo: olha, o tempo se acaba, aproveitem as oportunidades. O tempo está indo. Pessoas se matando. Pessoas tirando a vida, agora até pastores fazendo isso. Nós estamos vivendo dias maus, e você, meu irmão, e eu, temos a responsabilidade, como dizia a Valnice Milhomens, ela diz, né? De saquear o inferno e povoar o céu. Você tem essa responsabilidade e esse privilégio, e eu também. Eu quero orar com você, vamos ficar em pé. Gostaria que você não conversasse com ninguém, já estamos realmente encerrando. Mas eu não posso terminar esse momento, se alguém puder
puder dedilhar aquele como um farol que brilha à noite da Aline Barros, eu não posso terminar esse momento sem fazer um chamamento. Aqui, ó, aqui comigo, deixa o pessoal do louvor aí, só mesmo um dedilhar ali, por favor. Vamos ficar aqui comigo. Olha só, queridos, você tem esse privilégio. E eu não poderia encerrar, sendo a última mensagem desse congresso, sem fazer um chamamento. E eu gostaria muito que você, sem ter vergonha e sem provocar vergonha alheia, que você venha aqui à frente. Que você venha aqui para a gente orar junto, dizendo assim: Senhor, eu quero te servir de uma outra forma. Se você percebe que você está servindo bem, que essa mensagem não valeu para você, não tem problema. Ou se você quer ficar aí no seu lugar, não tem problema. Mas eu quero chamar quem tem esse desejo no coração. Quem talvez esteja aí com o seu dom apagadinho, talvez uma mágoa ministerial, talvez uma dor, talvez um pecado que você passou e que você ainda tem vergonha. Quem sabe você ainda não está servindo ao Senhor com tudo que você pode. Vem aqui à frente, não são só as mulheres, não. Eu quero chamar os homens também. Não tenha vergonha, não. É tão bonito quando a gente chega para Deus e diz assim: Senhor, eu quero mudança na minha vida. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. E Ele está nos visitando de uma forma tão bonita nessa noite. Vem aqui. Quem sabe a sua família toda, podendo fazer algo tremendo. Então venha, vamos orar. Coloca a sua mão. Eu quero chamar as pastoras, os pastores da igreja, que venham aqui orar com as pessoas. Não precisa fazer uma oração longa, mas abençoe essas pessoas. Valide essa intenção. Vamos validar essa intenção. Vamos orar. Você pode ir chegando mais para cá. Eu estou vendo outras pessoas vindo. Que os pastores vão tocando essas pessoas, as pastoras, as missionárias, vão tocando essas pessoas. O pessoal da intercessão, devidamente habilitado para isso, vai tocando, vai orando, vai ministrando. Senhor, olha essas pessoas, olha essa igreja, essa linda igreja. Senhor, nós queremos te servir de uma outra forma, de uma forma mais profunda. Pai, nós estamos orando agora, te pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com uma unção diferenciada sobre esses que estão pedindo nesse momento, seja aqui, seja nos seus lugares, mas que o Senhor visite de uma forma diferente, que essa semana seja uma semana de alegria no servir, de recompensas no servir, que o Senhor traga, ó Deus, essa unção que quebra o jugo, que traz coisas novas, que dá habilidade no falar, que abre a mão no ofertar, que dá um abraço para quem precisa. Senhor, toma esses homens, essas mulheres, pastores, vão andando no meio das pessoas. Não perde essa oportunidade de abençoar o seu povo. Não perde essa oportunidade de abençoar suas ovelhas. Vai andando, vai colocando as suas mãos. Senhor, toca aqui, Pai. Senhor, eu sei que essas mulheres e esses homens que aqui estão, eu sei que eles, como eu, têm dificuldades. Eu sei que muitas vezes as situações militam contra. Mas, Pai, faz de nós vasos. Toma as nossas mãos, Senhor. Toma os nossos pés, nos leve para onde o Senhor quer. Nos leve para aquele lugar que o Senhor quer, para aquela pessoa que o Senhor quer alcançar. Ó Deus, que nós não sejamos apenas espectadores, mas que nós sejamos realmente, ó Deus, aquelas pessoas usadas com esse privilégio. Diga: Senhor, você que está aí também, diga: Senhor, obrigada por esse privilégio. Diga isso. Obrigada por esse privilégio. Obrigada pelo privilégio da tua luz brilhar em mim e em você. Obrigada porque o Senhor nos usa. Obrigada porque nós somos vasos feitos de pó. Nós somos pó, mas o Senhor
Senhor pegue esse pó, transforme em ouro, faz vaso precioso diante do Senhor. E nós cremos nisso, começa a glorificar ao Senhor. Vamos encher este lugar de glória, de honra, aquele que merece glória e honra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor, digno de honra, de louvor, de majestade, da nossa reverência. Nós declaramos o nosso amor por Ti. Nós agradecemos esse privilégio que nós temos de sermos instrumentos na vida de tantas pessoas. Senhor, obrigado. Toma essa igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor já usa muitos aqui, mas venha de uma maneira ainda mais sobrenatural. Que essas mulheres e esses homens sejam os teus pés nessa cidade, percorrendo essa cidade. Que sejam boca tua nessa cidade, que sejam mãos fazendo bem às pessoas, que sejam os teus braços abraçando esse povo. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Abraça aí quem está perto de você e diga: você tem um privilégio. Você aí também, diga: você tem o privilégio de servir ao Senhor. Que coisa linda, que coisa linda. Deus abençoe. Volte para o seu lugar. Oh, que coisa linda. Posso só contar mais uma coisa? Eu gosto de contar as minhas histórias. Certa vez eu estava com a Mabel indo para minha casa. Eu moro num daqueles condomínios. Pode sentar. Eu moro num daqueles condomínios ali perto de Sobradinho. E eu estava voltando de Sobradinho para o meu condomínio. Eu já quero chamar aqui a Tereza. Não a irmã Tereza. Pode vir já, irmã Tereza. Fátima, desculpa. Misturei o nome. Eu estava indo e eu ouvi claramente no meu ouvido assim: vire à direita. E não era GPS. Naquela época eu não tinha GPS no carro. E eu ouvi uma voz: vire na primeira direita. E eu virei. E a Mabel falou: mãe, para onde a gente está indo? Eu falei: não faço ideia. Mas eu percebi que Deus estava me mandando virar à direita. E eu virei. E eu segui. E Deus me mandou assim parar no lugar, e eu parei. E o Senhor tocou no meu coração e disse: entre nessa loja. Era uma loja dessas utilidades de R$1,99, que nem existe mais. E lá estava uma iraquiana, naquela época da guerra no Golfo. E ela estava aqui como uma refugiada, tentando falar português, com aquelas burcas, né? E eu entrei, e eu nunca tinha visto uma mulher daquele jeito. Não vou falar o nome dela aqui porque está filmando. Mas aquela mulher, eu travei uma amizade com aquela mulher. E aquela mulher que servia ao Islã, hoje é uma serva do Senhor Jesus. Resgatada, redimida, a glória de Deus, por um vir à direita que eu virei sem saber. Então presta atenção nos sinais de Deus nessa semana. Presta atenção no que Deus vai falar com você essa semana. E faça, porque Ele garante. Amém?